Pessoal, na última aula, então, nós falávamos sobre o rito ordinário, né? E no rito ordinário, um dos principais aspectos aí sobre ele é o prazo para a designação da audiência. Espera aí, vamos lá? Aí. É o prazo para a designação da audiência de instrução e julgamento. Então, é fundamental aí que nós tenhamos a compreensão de que, em tese, o prazo é de 60 dias após o recebimento da defesa prévia ou da defesa preliminar, para que, então, possa se designar a audiência de instrução e julgamento. Lembrando que a audiência de instrução e julgamento é aquela na qual todas as provas serão... Vamos pensar assim, né? Porque nós estamos aí na iminência da eficácia jurídica do pacote anticrime. Mas, em tese, a audiência de instrução e julgamento já é ali o momento da confirmação das provas produzidas na fase de inquérito, tá? Quem quiser aí já fazer uma atualização do pacote anticrime, eu tenho essas aulas gravadas lá no canal do YouTube. Vocês vão procurar lá pela pasta seminários, tá? Porque essa é uma matéria que eu estou atualizando com o 10º semestre. Quem quiser estudar, também nós temos lá já o pacote anticrime com todas as alterações que ele trouxe para o Código Penal, para o Código de Processo Penal, e nós estamos caminhando lá já para fazermos as explicações das legislações esparsas. Então é importante também que vocês compreendam as alterações do Código de Processo Penal com base no pacote anticrime. Bom, falando então daquilo que, voltando àquilo que nós estávamos falando, então a sequência lógica ali da audiência de instrução e julgamento seria, em tese, a oitiva da vítima, das testemunhas de acusação, das testemunhas de defesa, né? E aí, logicamente, se houverem peritos ou algum tipo de acariação, e por fim, faz-se então o interrogatório, que é o ato de defesa, como nós já vimos, do acusado, do denunciado. E uma questão bastante importante também é que eu comentei com vocês sobre, se for necessário, a questão de cartas, expedição de cartas precatórias. Então, se houver a necessidade da expedição de carta precatória, por exemplo, para oitiva de uma testemunha de acusação, né, é o que eu comentei, a carta precatória vai lá para a comarca do juízo de precado, em tese, não retornando até a data da audiência de instrução e julgamento, ela deveria ser, então, suspensa, aguardar o retorno da carta precatória para só depois, então, designar a data de continuidade para ouvir as testemunhas de defesa. Então, essa é uma questão bastante importante também, que fica a critério lógico do advogado em concordar ou não, né, com essa inversão da ordem na produção de provas na audiência de instrução e julgamento, né? De acordo, logicamente, com o melhor interesse do seu cliente, o advogado não é obrigado ali a concordar, a ceder, né, a essa inversão na ordem da produção de provas. Uma outra questão importante é que, atualmente, então, hoje, vigora o princípio da qual as partes fazem perguntas diretamente às testemunhas. No passado não era assim, as perguntas deveriam ser conduzidas pelo juiz de direito, mas isso tornava, logicamente, incompreensível, né? Eu perguntava para o juiz, sendo que a testemunha estava ao meu lado. Então, hoje, o juiz ali, ele fica na condição de poder, né, complementar a pergunta das partes e indeferir, se for o caso também, a pergunta das partes. Então, esse é um outro fato importante. Para finalizar, que é onde nós terminamos aí a aula passada, então, uma outra questão fundamental para sabermos distinguir o rito ordinário do sumário e do sumaríssimo é a questão da quantidade de testemunhas. No caso do rito ordinário são 8, no caso do rito sumário são 5 e no caso do rito sumaríssimo, ou seja, Lei 9.099, né, /95. Então aí nós temos essa questão que é bastante importante também, ou seja, que é o fato de que
lá na Lei 9.099, são apenas 3 testemunhas por parte. Importante lembrar, né? Se você tem, por exemplo, um processo com muitas partes, você terá uma instrução muito mais demorada, né? Eu já devo ter comentado isso com vocês, porque para mim é um fato, né? Até hoje na minha carreira talvez seja o maior processo. Um processo com 32 réus, vocês façam as contas aí, 32 réus a 8 testemunhas cada um, né? Lembrando que cada um é de uma parte do Brasil, e isso vai gerar, logicamente, muitas cartas precatórias, e o processo ele fica parado, ele fica ali, então, numa condição muito difícil de chegar ao seu fim, em razão dessas questões. Então, fica aí, mais uma vez, o fato da diferença também na quantidade de testemunhas para provar o fato. Bom, lembrando que é proporcional, em tese, essa quantidade de testemunhas com a gravidade do fato praticado. Então, fica aí, só relembrando aquilo que nós tínhamos já falado na aula passada. Começando a aula de hoje, então, uma outra questão importante é que, depois, então, de ouvidas as testemunhas na sequência, lembrando primeiro testemunha de acusação e depois a testemunhas de defesa, quando existirem e for necessário, for requerido por alguma das partes, haverão ali os esclarecimentos dos peritos. Por quê? Porque a perícia médico-legal ou a perícia técnica, a perícia não médica, já está no processo nesse momento, né? Então, ali nós teríamos esclarecimento de peritos. O que é uma acareação, pessoal? Não tem nada a ver com dentista, tá? A acareação é o ato pelo qual duas testemunhas ou duas pessoas que foram ouvidas, independente se é testemunha, se é a vítima, se é o réu. Então, normalmente quando são testemunhas. Mas quando duas pessoas que depuseram no processo têm versões diferentes sobre o mesmo fato, então elas são acareadas. Ou seja, essas acareações quer dizer que elas são postas frente a frente e o fato ali em conflito, ele é debatido para que se busque, então, qual é de fato a verdade real dos fatos. Então, esse é um fato, uma questão bastante importante. Não é aí algo difícil de acontecer, as acareações, elas acontecem até com uma certa frequência, tá bom? E por fim, como eu disse, já que esse é o rito comum, né, nós temos lá o interrogatório do réu, ou seja, o ato de defesa do réu, né, que nós já vimos que é um ato disponível, né, nessa condição, é o momento em que o réu tem para esclarecer os fatos, né, já que ele é o maior interessado com relação a isso. Então, essa é uma situação aí que tem diretamente uma importância sobre também essa questão, ou seja, a possibilidade do réu, nesse momento, se ele entender como conveniente, ele poder falar sobre o fato. Logicamente, né, se ele também tiver o interesse em permanecer calado, e isso pode até ser uma estratégia da defesa, ele então não é obrigado a prestar o interrogatório. Uma outra questão que tem aí sobre o interrogatório, com certeza vocês já viram alguns vídeos aí na internet, é o fato do réu, no momento do interrogatório, se colocar somente para a resposta das perguntas da defesa. Ele diz, não, eu só vou responder as perguntas que meu advogado fizer, já que o interrogatório é um ato de defesa. Uma outra questão que nós temos a respeito aí é após o interrogatório do réu. Ou seja, após o interrogatório, não havendo mais nenhum tipo de requerimento, né, na fase ali do artigo 402, não havendo requerimentos, nós partimos então para as alegações finais orais. Por que requerimentos, né? O que é que pode ainda se requerer nesse momento? Pode se requerer, por exemplo, ali foi citada uma pessoa durante o interrogatório de alguma testemunha. E isso pode ser importante. Então, por exemplo, pode-se requerer que ela seja ouvida. Então, são provas novas, fatos novos, na qual possam ser importantes para provar a verdade real dos fatos. Sobre esse aspecto, então, não havendo requerimentos mais a serem produzidos, partimos, então, para as alegações finais orais. Essa é a regra, tá? A regra é que a alegação final seja oral. Porém, nada impede que ela seja também convertida em memoriais, ou seja, quando ela é feita por escrito,
no prazo de 5 dias para cada parte, ou seja, 5 dias para a acusação e 5 dias para a defesa. Lembrando que quando elas forem realizadas em audiência, logicamente aí de forma oral, as partes têm 20 minutos para poderem realizar as suas alegações finais, ou seja, debater o fato, apresentar as provas, reforçar as provas que foram produzidas em audiência, né? E, logicamente, tentar ali desconstituir a acusação, demonstrar que a acusação não tem elementos, não tem provas, a fim de se buscar a condenação. Então, 20, se for necessário, se for um processo extenso, muitas provas produzidas, podemos até ter aí uma prorrogação de 10 minutos. Então, seriam 20 minutos, podendo ser prorrogados por mais 10 minutos, tanto para a acusação quanto para a defesa. Importante ainda lembrar, caso exista a figura do assistente de acusação. Quem é o assistente de acusação? O assistente de acusação é o acusador particular. O assistente de acusação é aquela pessoa contratada pela vítima ou por seus familiares para poder fazer a acusação particular. Então, é advogado contratado pela vítima ou, logicamente, pelos seus familiares. E aí, então, este falará por 10 minutos após a acusação. Então, se ele faz também o papel da acusação, ele fala depois da acusação num prazo pela metade. Então, mais uma vez, alegações finais sempre orais, essa é a regra. Essa é a regra, fiquem sempre atentos e prontos. Normalmente, quando nós ainda não estamos no começo de carreira, às vezes um pouco inseguros, nós devemos levar prontas as nossas alegações finais orais. Leva lá o seu rascunho, leva lá a sua petição já pronta. Se for necessário, você tem garantia e segurança para poder fazer a sua manifestação aí, pedindo, logicamente, aquilo que é de direito do seu cliente. Então, muito importante que haja essa preparação, haja essa segurança para que não seja pego de surpresa lá, frente a ser dada a palavra para apresentação de alegações finais orais. Lembrando que se a causa, como eu disse agora há pouco, for muito complexa, muitas provas produzidas, as alegações finais poderão ser convertidas em memoriais. Então, é o quê? É alegações finais por memoriais, ou seja, quer dizer que é por escrito, né? E aí prazo sucessivo de 5 dias para a acusação, 5 dias para a defesa. Lembrando que a defesa fala sempre por último. Então, ou seja, a defesa ela tem hoje, né, dentro desse nosso sistema acusatório, a defesa ela tem a possibilidade de falar por último. Então, ela tem subsídios de tudo aquilo que a acusação, logicamente, já falou, todas as provas que forem produzidas, e a defesa fala sempre por último. A alegação final ela é obrigatória sob pena de nulidade, ou seja, se não for dada a possibilidade de se manifestar por último, se não for dada a possibilidade de se manifestar após a produção de provas, isso gera, então, nulidade processual, ou seja, os atos são anulados até aquele momento e são, então, realizados novamente para sanar esta nulidade. Imagina que o juiz esquece de dar a palavra, encerra o termo, abre prazo de conclusão para a sentença e não deu oportunidade ali das alegações finais. Quer dizer que aquela sentença será nula, quer dizer que os atos posteriores serão nulos e, logicamente, isso será discutido, né? Essa hipótese de nulidade será discutida em grau de recurso. Rito sumário. Pessoal, com relação ao rito ordinário, ficou alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Tranquilo. Não, tranquilo. Rito sumário. Então vamos lá. Rito sumário. Lembrando que o rito sumário são para aqueles crimes intermediários, né, com relação à gravidade, com relação à sua potencialidade lesiva. Então, sobre esse aspecto, vocês vão lembrar agora, né, qual é a pena ali analisada com relação ao rito sumário. Então, nós temos pena igual ou maior que 2 anos
e menor que 4. Lembrando que aqui são analisadas duas situações: causas de aumento e causas de diminuição de pena, para que nós possamos chegar na pena adequada para que possa, então, ser configurado como um rito sumário. Então, lembrando, esse fato também é importante. Uma outra questão é que os procedimentos do rito sumário, ele é muito parecido com o rito ordinário, salvo algumas pequenas diferenças. A primeira delas nós já vimos, que é a questão da condição diminuta de testemunhas, ou seja, aqui as testemunhas para o rito sumário são até 5 testemunhas. Uma outra questão bastante importante também é o prazo para designação de audiência de instrução e julgamento. Então, lembrem que no rito ordinário são 8 testemunhas e o prazo são 60 dias. Então, aqui nós temos essa diferença do rito ordinário para o rito sumário. Além disso, quando nós analisamos, então, essa sequência de atos do rito sumário, vocês vão perceber, e aí vocês voltem lá depois e façam um pequeno comparativo, e vocês vão ver como é parecido, porém, nós temos ali algumas distinções bastante importantes. Então, a regra inicial, a ação também pode ser intentada, pode ser iniciada por meio de denúncia ou queixa. Após a denúncia ou a queixa, nós temos, então, a citação do réu para que ele possa apresentar a sua defesa, mas, quanto a isso, nós temos, então, aqui uma figura bastante importante, que é a chamada audiência preliminar, que ali se trata de, na verdade, de dois aspectos importantes, que é a composição civil dos bens e a possibilidade da transação penal. Então, são dois aspectos muito importantes. Por quê? Porque aqui busca-se encerrar o processo, normalmente quando o crime não é de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, aqui existe a possibilidade de transação penal, né? O que é a transação penal? Transação penal, ela acontece ali nos termos do artigo 44 do Código Penal. E aí, então, não havendo possibilidade de transação penal ou composição civil dos bens, não havendo um acordo para se colocar fim a este processo, nós, então, vamos para o juízo de admissibilidade, ou seja, né, quanto a esse juízo de admissibilidade, olha que interessante, pessoal. Então, vamos voltar aqui só para a gente compreender o que é que está acontecendo. O processo se inicia, citação do réu com finalidade de comparecer na audiência, tá? Não apresentou a resposta ainda, olhem que ela está lá no tópico 6. Compareceu na audiência, ou seja, ele não precisa se defender ainda, porque a ele está sendo dada a oportunidade de pôr fim ao processo. Havendo acordo, né, se nós tivermos a transação penal, a substituição, né, no caso aqui, a aplicação de um acordo para que a pessoa não seja processado, né, nós temos o caso lá, a hipótese dos artigos 76 da Lei 9.099, do artigo 79. Então, ou seja, é fundamental aí que nós tenhamos essas informações. Então, mais uma vez, denúncia e queixa, gera citação, comparece na audiência, não tendo acordo, aí sim, o juiz faz o juízo de admissibilidade da peça acusatória, ou seja, da denúncia ou da queixa. Aí nós temos lá o despacho para o recebimento da denúncia e da queixa, e aí sim, resposta no prazo de 10 dias. O prazo aqui é igual. Assim ainda, lá quando, né, normalmente isso acontece praticamente junto, aqui o 7 e o 8, praticamente junto, é proposto ainda o sursis processual. O que é o sursis processual? Ainda antes da sentença, antes de uma decisão, pode o Ministério Público suspender o processo, né, que vai ali de 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos o prazo, não havendo a pessoa não sendo merecedor, não preenchendo os requisitos do sursis processual, nós já estudamos ele já, nós temos então a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, se ela resultar ali em alegações finais, ou ela pode também resultar na apresentação de memoriais, prazo de 5 dias para a acusação e para a defesa, e aí então
após os memoriais, o processo vai concluso para a condenação. Então, os pontos aqui fundamentais que nós temos que compreender são as possibilidades que existem no rito sumário para que nós não cheguemos numa sentença, tendo em vista que é um crime de menor potencial ofensivo, normalmente são penas pequenas, né, são penas inferiores a 4 anos, na qual a pessoa se livra solto, né, porque se for réu primário, bons antecedentes, reparando o dano ou aceitando a transação penal, e mesmo assim, aceitando as condições impostas pelo Ministério Público no sursis processual, então, nós aqui teríamos já, desde logo, a possibilidade jurídica do encerramento deste processo sem que houvesse uma condenação à pessoa, ou seja, sem que isso gere um antecedente criminal ao acusado, tá? Então, ou seja, nós temos audiência preliminar, nós temos audiência de instrução, ou seja, existem possibilidades para que possa ali, então, se buscar uma composição entre as partes. Percebam o quanto a nossa justiça ela oferece condições para aqueles, logicamente, que as merecem, de não ter ali um antecedente criminal, de não ter uma sentença penal condenatória. Tá? Até aqui, pessoal, compreenderam essa dinâmica e conseguiram visualizar a diferença entre o processo, o rito sumário e o rito sumaríssimo? Rito Sim. ordinário, rito sumário. Então, maravilha. Né? Lembrando aqui, olha só, rito sumário, procedimento do sumaríssimo. Então, vamos lá. Rito sumaríssimo. O que é o rito sumaríssimo, então? Lembrando, deixando aí de forma muito clara, o rito sumaríssimo, ele vem regulado, aí, pessoal, ele vem regulado pela Lei 9.099, mais precisamente ali no artigo 61 da Lei 9.099. Então, o rito sumaríssimo é aquele que é utilizado em situação de crimes de menor potencial ofensivo. Quais são esses crimes? Lembrem-se, pena máxima de até 2 anos, ou também aqui as contravenções penais. Então, são 2 hipóteses apenas, né, via de regra, 2 contextos que são utilizados ali para que haja a possibilidade de ser enquadrado no rito sumaríssimo, né? Além dessa situação, essa pena, como eu disse, ela é máxima e não superior a 2 anos, independentemente se ela é acumulada com multa ou não. Isso não vai fazer nenhuma diferença, isso não vai causar ali nenhum impedimento para que o rito sumaríssimo seja observado. O reincidente poderá ser processado no GCRIM? Pessoal, não há nenhum impedimento com relação à reincidência, né? Então, o reincidente poderá ser processado no GCRIM, mas o que é que vai ali, então, mudar? Vai mudar que dependendo do tempo, né, da reincidência dele, ou seja, no período de 5 anos, ele não poderá ali obter os benefícios que a Lei 9.099 garante. Quais são esses benefícios? Seja lá a suspensão condicional do processo, seja a transação penal, né? Uma outra questão aqui que se analisa é que as condutas ali, né, tuteladas pela Lei Maria da Penha também excluem os benefícios do GCRIM, ou seja, a pessoa não tem direito aos benefícios do GCRIM. Então, esse é um outro aspecto. O reincidente pode ser julgado pelo GCRIM, porém não tem os benefícios. Aquele que incide na Lei Maria da Penha também pode ser julgado pelo GCRIM, mas também não tem os benefícios. Uma outra questão que nós já comentamos é o número de testemunhas, ou seja, é um número ainda mais diminuto, ainda mais reduzido. E um outro fato que aí ele vem se destacar diferentemente dos demais é que a segunda instância do GCRIM, ela é composta pela turma recursal. Quem é a turma recursal? Juízes de primeiro grau, né, que se reúnem e formam, então, um colegiado. Então, juízes ali de comarcas talvez próximas, eles se reúnem na sede de um juizado especial criminal e ali julgam os recursos que forem interpostos, né? Um outro fato interessante, pessoal, é que quando nós falamos de GCRIM, e vocês vão estudar essa lei posteriormente, a Lei 9.099,
o recurso se chama inominado. Por que ele se chama inominado? Porque ele não tem nome, verdade. A lei não cita o nome do recurso que é interposto no GCRIM. Então, recurso inominado, né? Não é apelação, não é outro recurso, é o recurso inominado, né? Aí vem dizer, alguns autores utilizam, não tem problema nenhum, que a apelação no procedimento sumaríssimo detém um prazo diferenciado, sendo este prazo de 10 dias, né? Nós lembramos que lá no rito ordinário e sumário, nós temos a petição de interposição e nós temos depois as razões que serão apresentadas. Então, fiquem muito atentos lá ao artigo 61, né, da Lei 9.099, por quê? Porque ele traz um procedimento próprio. Ele não chega a ser especial, tá bom? Mas ele tem aí algumas regras próprias com relação ao GCRIM, seja com relação à aplicação dos benefícios, seja com relação a quem julgará este recurso, no caso aqui a turma recursal, composta por 3 juízes que sejam também do Juizado Especial Criminal. Logicamente não, aquele processo da comarca não pode ser julgado pelo juiz que o sentenciou, né? Então esse é um fato. O juiz dessa comarca julga, por exemplo, participa da turma dos processos da comarca vizinha e assim por diante, para que todos os processos possam ser analisados por uma turma recursal. Olha aí um problema. Súmula 690 do STF. Olha o que dizia a súmula 690 do STF. Compete originalmente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Então, competia ao STF julgamento de HC, no caso aí de decisões do tribunal, do colégio recursal. Bom, a questão é a seguinte, pessoal, esta súmula não tem mais validade. Por quê? Porque a partir de agora, né, não é mais o STF que é o competente de julgar essas decisões, mas sim, olha só o que diz aí, o habeas corpus impetrado contra a decisão de turma recursal compete originalmente ao Tribunal de Justiça. Portanto, habeas corpus contra a turma recursal será impetrado no Tribunal de Justiça. Então, esse é um fato bastante importante também. Não vai mais para o STF, não tem cabimento o STF ficar julgando HC contra a decisão de colégio recursal, né? Já que ali nós pularíamos pelo menos 2 instâncias. Então, nada mais justo que vá para o Tribunal de Justiça qualquer reclamação, qualquer ali indisposição que caiba um HC contra a decisão de turma do colégio recursal. Outra curiosidade sobre o rito sumaríssimo é que não cabe prisão em flagrante, tá? Salvo se o autor se negar a comparecer ao juízo. Então, ou seja, tendo em vista que são crimes de menor potencial ofensivo, normalmente crimes sem violência e sem grave ameaça, a pessoa é simplesmente intimada a comparecer no próximo dia forense ali, no fórum, né, para prestar os esclarecimentos. Então, essa é uma questão bastante importante. Não se impõe prisão em flagrante ao crimes praticados diante do rito aí do juizado especial criminal, tá? Porque dá-se a possibilidade da pessoa comparecer espontaneamente em juízo. Então, lembrem-se disso, é um fato também aí bastante relevante. Às vezes, na dinâmica da vida, a gente acaba aí esquecendo dessa situação. Não cabe prisão em flagrante, tá? Salvo, logicamente, se ele se negar. Você vai lá no fórum amanhã? Não, não vou. Bom, então você vai preso, né? Uma outra questão importante é que não existe inquérito policial nos crimes que são de competência do Juizado Especial Criminal. O que nós temos lá é chamado de termo circunstanciado. Então, lavra-se um termo circunstanciado, onde a pessoa que está ali sendo investigada ou deverá ser acusada da prática de um crime ou contravenção penal
assume o compromisso de comparecer em juízo. Então, é chamado de termo circunstanciado. André, qual a diferença de inquérito para termo circunstanciado? O termo circunstanciado é muito mais simples. Ele nada mais é do que um relatório, né? Um histórico da ocorrência. Não passa disso. Então, essa é uma outra diferença. Então, relembremos aí. Rito ordinário até 8 testemunhas. Rito sumário, 5 testemunhas. Ele é muito parecido ao rito ordinário, tá bom? Não tem muita diferença o rito sumário do rito ordinário, com relação à sua estrutura em audiências e assim por diante. Já o rito sumaríssimo, como nós vimos ali, né, como nós analisamos, existe a possibilidade da transação penal, existe a possibilidade do sursis processual, então evita-se que a pessoa seja condenada, né, busca-se todos os meios e formas para que aquela conduta não gere um antecedente criminal para a pessoa, dada a simplicidade, talvez, da conduta, por ser ilícita, mas continua sendo uma conduta simples. Rito sumaríssimo. Não se impõe prisão em flagrante, salvo a hipótese da pessoa não se comprometer em comparecer em juízo. Não existe inquérito policial no GCRIM, nós temos a figura do termo circunstanciado. Então, essa também aí é uma diferença bastante importante quanto ao GCRIM e quanto aos demais ritos. Quais são os benefícios do GCRIM? Aquilo que nós já vimos, ou seja, a possibilidade de composição civil do dano, a possibilidade de transação penal e a possibilidade da suspensão condicional do processo. Nessas três hipóteses, não existe sentença. Não existe sentença, André? Qual o tipo de sentença? Condenatória, lógico. E você fala, mas não tem sentença nenhuma. Não, ela pode ter lá no final, cumpridas as condições, a sentença de extinção de punibilidade. Então é possível sim, vai ter uma sentença ao final do processo, né, que extingue o processo, porque a pessoa cumpriu as condições que lhe foram impostas, então não há mais interesse do Estado em processar aquela pessoa. Então esse é um fato bastante importante. Benefícios do GCRIM. A vítima não vai ter nenhum prejuízo econômico, porque existe ali a possibilidade da composição civil dos danos. Transação penal, né? Nós podemos analisar isso melhor, de acordo com o artigo 76 da Lei 9.099. Suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, aqui ó, 7689. Então, ou seja, são meios aí de composição, né, que geram ao final a extinção da punibilidade sem que haja uma condenação de fato do acusado. Quanto à composição civil dos danos, ela é feita diretamente entre o autor e o réu. O Ministério Público não participa desse acordo, salvo se o ofendido for, então, incapaz. Se este acordo for frutífero, o juiz apenas homologa o acordo, que será, então, um título executivo judicial e será executado, se não for cumprido, no juízo civil. Então, olha aí. André, assim como nós temos lá... Oi, Lídia. Então, no GCRIM, é dispensado a presença do advogado. Aí o que acontece? Nesse primeiro momento, enquanto ele não tem que apresentar a sua defesa técnica, ele não precisa obrigatoriamente de um advogado. Por quê? Porque nós estamos ali buscando uma composição, um acordo. Tá? Lógico, se ele quiser comparecer com o advogado, ele pode, ele não está impedido. Mas não existe ainda uma exigência. A partir do momento em que não se pode realizar a composição civil ou a transação penal, é necessário um advogado para fazer a defesa técnica. Só que tem um detalhe. Até a composição civil, eu particularmente entendo que não precisa de advogado. A partir do momento em que vai se realizar uma transação penal, alguém tem que explicar para ele o que significa a transação penal. Alguém ali tem que defender os interesses dele, esclarecer para ele as dúvidas. Então, na composição, talvez não precise. Na transação é necessário ali, eu entendo que é importante que ele tenha um advogado, tá? E na suspensão condicional do processo, a defesa já foi apresentada, o processo já está em andamento, então aqui ele já tem também um advogado, né? Aqui na transação penal, o juiz vai explicar para ele, o promotor vai explicar para ele.
mas é mais adequado que ele tenha um advogado acompanhando, tá? Uhum. Beleza. E aí, feito esse acordo, vamos pensar lá na composição civil. O que nós temos? Nós temos, na verdade, aqui o quê? Um título executivo judicial. Vocês estudaram lá atrás a ação civil ex delicto. Ou seja, né, quando existe a possibilidade de alguém atuar num processo crime como assistente da acusação, somente e com a finalidade de requerer a condenação também nos danos sofridos pela vítima em razão da conduta do criminoso. Vocês já estudaram a ação civil ex delicto. E aqui, então, poderia se compreender, né, muito semelhante. Ou seja, essa decisão do juiz, essa sentença do juiz que homologa esse acordo, transforma-se num título executivo judicial, que, logicamente, por ser um título executivo que fala sobre valor, composição civil, ele tem que ser, então, executado, se não for cumprido, lá no direito civil. Não se precisa mais provar o fato, porque isso já foi provado, isso já foi reconhecido lá no processo do GCRIM, tá? Então, ele só se torna ali um título executivo que busca receber os danos causados pela prática deste ilícito de menor potencial ofensivo. A composição civil dos bens extingue a punibilidade? Doutor. Somente se a ação for privada, né? Lembrando que nós estamos aqui diante, então, de direitos disponíveis. E ali nós temos o quê? Normalmente os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Passando, então, da composição civil, nós chegamos na transação penal, que está lá, como eu disse, no artigo 76 da Lei 9.099/95, a lei que criou os juizados especiais cíveis e criminais. Então, ou seja, havendo a representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, olha só aqui, esse é um outro detalhe importante, o tipo de ação nós podemos ter qualquer tipo, né? Pode ser privada, pode ser pública condicionada, pode ser pública incondicionada. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público proporá a aplicação imediata de penas restritivas de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Então, ou seja, quando a ação ela é privada, nós temos lá a possibilidade da composição civil dos danos. Quando a ação ela é pública incondicionada, nós temos a possibilidade da transação penal. E aí você vai perguntar, bom, na transação penal, a vítima fica com o dano sem ser reparado? Não. Porque dentre lá as penas restritivas de direitos, né, nós temos lá no artigo 45 do Código Penal, uma delas é a prestação pecuniária, que tem caráter indenizatório. Então, é uma outra questão aqui que se analisa, é um outro fato bastante importante que determina aí essa questão. A transação penal, então, é um acordo, olha só a diferença, vamos voltar. Aqui na composição civil, o acordo é entre quem? Então, gravem isso também, autor e réu. Já aqui na transação penal, o acordo é entre o Ministério Público e o criminoso. O Ministério Público até deixa de oferecer a denúncia se o réu admite a aplicação de uma pena restritiva de direito, ou seja, ele vai prestar serviço à comunidade, ele paga, por exemplo, uma cesta básica para uma entidade carente, ele pode prestar aqui a prestação pecuniária também para reparar o dano da vítima, e cabe, isso que é bastante interessante, cabe a transação penal quando a ação é privada ou pública, tá? Independentemente se ela é pública condicionada ou incondicionada. Quais são os requisitos para a transação penal? É aqui que eu digo que é importante o advogado estar presente. Por quê? Porque, olha só, importante que se a pessoa aceitar a transação penal, ele não vai poder ser beneficiário desse mesmo direito no prazo de 5 anos. O agente não condenado à pena privativa de liberdade, ou seja, ele não pode ser reincidente. E o fato, ser um bom rapaz, ou seja, quando se analisam ali os antecedentes dessa pessoa. E aqui eu digo antecedentes, nós podemos pensar de duas formas. Antecedentes, né, jurídicos e sociais.
É o que eu falo. Quem é essa pessoa na sociedade? Será que ela merece esse benefício de não ser processado? Então, essa é uma questão bastante importante também. Ou seja, a pessoa que se beneficia, lógico, naquele momento lá, com a transação penal, ele tem que saber que se no futuro ele cometer um crime de trânsito ou qualquer outra coisa, ele não tem mais esse benefício. Pelo menos, ele não tem. Se ele já teve isso nos últimos 5 anos, ele não tem direito mais. Se ele nunca teve, nos próximos 5 anos ele também não terá direito. Não pode ser alguém que já tem condenação e, logicamente, tem que ter uma conduta social bastante integrada ali na sociedade. Tem que ser um fato isolado na sua vida. E aí nós temos, então, a súmula vinculante 35 do STF. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito de polícia, ou seja, devolve as investigações. Então, esse também é um fato bastante importante, ou seja, não sendo o caso, a pessoa descumprindo as condições que foram aceitas no ato da homologação da transação penal, isso perde, logicamente, a sua eficácia, né? E aí não é porque foi homologado que ele não tem mais a possibilidade de ser punido. Só gerará a extinção da punibilidade caso ele cumpra as condições assumidas na transação penal. E lá no final, então, vai ter a sentença de extinção de punibilidade. Neste caso aqui, o que nós temos aqui, na verdade, é o fato de que a pessoa não cumprindo, né? Aí você pensa assim, mas não cumpriu e é automático isso? Claro que não. Ele não cumprindo essas condições, o juiz, normalmente isso acontece, vai lá designar uma audiência de justificação. Olha, fulano, por que você não cumpriu as condições? Olha, doutor, não cumpri, eu não paguei essa semana porque minha família, um ente querido ficou doente, minha esposa está doente, então não pude pagar, eu atrasei, mas no mês que vem eu pago, ou daqui 15 dias eu pago. Ou porque você não foi trabalhar lá na prestação de serviço à comunidade? Doutor, estou doente, estou com Covid, não posso ir. Então, todos esses critérios também, logicamente, têm que ser esclarecidos. Não é simplesmente descumpriu as cláusulas, mas descumpriu e deram a oportunidade para ele explicar por que descumpriu. Foi um descumprimento volitivo, ou seja, com a intenção, ou foi contra a vontade dele, às vezes? Porque ninguém mais do que a pessoa que está cumprindo quer logo acabar com aquilo. Então, é uma situação que nós temos que ter audiência de justificação para demonstração do porquê do descumprimento. Se essa justificativa não for razoável ou não houver uma justificativa, aí sim, né? Nós temos o retorno deste processo à situação anterior. Qual é a situação anterior? Que momento que é? O próximo passo é o oferecimento da denúncia. Então, havendo ali o oferecimento da denúncia, nós temos então que compreender essa situação. E aí o processo segue. André descumpriu ali as condições da transação penal. Ele fica impedido do sursis processual? Não. Ainda assim, o promotor lá na frente pode oferecer a ele o sursis processual. Então, não existe impedimento com relação a essa situação, tá? Então, é possível ainda que lá na frente possa-se ainda oferecer a ele o sursis processual. Então, não há nenhum impedimento para que isso possa acontecer. O que é, então, o sursis processual, né? Estudamos lá o sursis processual no artigo 77 do Código Penal. Volta lá, dá uma lidinha no artigo 77, que nós vamos ver quais são os requisitos ali para o cumprimento do sursis penal. Bom, então, nada mais é do que um oferecimento pelo Ministério Público. Pessoal, não é um direito do réu o sursis processual, tá? Havendo possibilidade e entendendo o que é cabível, que é possível, o Ministério Público vai lá, então, e oferece o sursis processual após o oferecimento da denúncia. Essa suspensão do processo, ou seja, nós temos um processo. O processo já está em
instalado, a relação processual já foi criada, e aí, então, o processo será suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos. O que significa dizer que, se a pessoa também não cumpre as condições que lhe são impostas, no prazo de 2 a 4 anos, o processo volta a ter seguimento normalmente, né? E aí, o processo, ele é cabível, perdão, o sursis, ele é cabível quando crime com pena mínima de 1 ano, não se aplica aos crimes apenados no GCRIM, o acusado não pode estar sendo processado por outro crime, não ter sido condenado por outro crime e preencher lá os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Deixa eu pegar aqui o Código Penal. Vamos ver o que fala o artigo 77 do Código Penal. Diz o seguinte: requisitos da suspensão da pena. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, inciso 1, o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. E aí que nós vimos lá a questão do bom rapaz. Inciso 3, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. E o parágrafo 1º, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. E parágrafo 2º, que é o sursis etário ou em razão de doença, né? Que fala que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa de 4 a 6, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. O problema, e aí se você não estudar direito, se você não ficar atento, você vai ficar com dúvida. Por quê? Porque nós estamos falando do sursis processual. E aqui o artigo 77 fala do sursis penal, ou seja, daquela pessoa que já foi condenada, e mesmo assim o juiz pode deixar de aplicar a pena, concedendo o sursis penal. O que importa para nós são os requisitos. Ele não fala que é igual, ele fala preencher os requisitos do sursis penal. Nós estamos estudando o sursis processual, então são coisas diferentes. Mas os requisitos são os mesmos. Mas o momento é diferente. No sursis processual, ele é no momento anterior ali à sentença. Então, ou seja, vamos voltar aqui, olha só. Olha quando que ele é proposto. Sursis processual, ele é proposto, vamos pensar assim, no início da audiência de instrução e julgamento. Deixa de se produzir provas, né? Deixa de se provar a culpabilidade do agente se ele aceitar as condições. Então, o momento é diferente. E o sursis penal é quando? É depois da sentença. A pessoa já foi condenado, então já sei qual é a pena dele, e aqui o juiz pode propor a suspensão da execução da pena, que é o que fala o artigo 77. Ele fala do sursis penal, que é a suspensão da execução da pena. Nós estamos falando do sursis processual, porém, os requisitos são os mesmos do artigo 77. Aqui. Bom, olha só. O que nós temos então? Artigo 89 da Lei 9.099 diz o seguinte: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, igual ou inferior a 1 ano, tá? Lembrem-se disso também. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado e não tenha sido condenado por outro crime, presentes os requisitos ali, né, que autorizam a suspensão condicional da pena. Ou seja, ele está fazendo novamente aqui a referência aos requisitos do artigo 77. Pessoal, até aqui tudo bem? Entenderam? Tem alguma dúvida? Tranquilo, doutor. Maravilha, pessoal. Eu estou meio acelerado hoje porque eu estou muito feliz hoje. Saiu uma sentença de um processo que nós estamos lutando desde 2012. Então, eu estou muito feliz com a sentença procedente de erro médico, né?
caso de violência obstétrica, a criança morreu porque demorou um pouquinho o parto, então a criança morreu no ventre da mãe, isso lá em 2012. Nós entramos com uma ação contra o município e contra o médico, e aí hoje, né, 8 anos depois aí, saiu a sentença. Então, é um sentimento de... Né, a justiça tarda, mas não falha. Isso aí. Então, Parabéns, doutor. Muito obrigado. Então, a gente fica eufórico, né? A gente fica mais acelerado um pouquinho, pessoal. Qualquer coisa, só pedir que eu falo mais devagar aí. Então, olha só, eu li lá já o artigo 77 para vocês, não há necessidade aqui de repetir, tá? Eu não recordava se eu tinha colocado aqui os termos do 77, mas para vocês lembrarem e mais uma vez aí fazer, né, essa reflexão de que os requisitos são iguais, porém, sursis penal, ele é a suspensão da execução da pena. E o sursis processual é para que a pessoa não venha a ter uma pena. Então, existe essa distinção, tá bom? Só para não ficar dúvida aí. Olha só um caso prático. Com o advento da Lei 9.099/95, verificou-se uma mitigação do princípio da indisponibilidade penal. Na verdade, não. Não é que o Ministério Público está dispondo da ação penal. Ele não está dispondo, tanto é que nas duas hipóteses aqui, salvo lá a composição civil dos danos, mas na hipótese do sursis processual não há uma disposição, porque não é de graça. O Ministério Público não só desiste da ação, ele troca o direito de propor ação, né, ou o direito de continuar na ação por compromissos. Né? Nós podemos dizer por penas restritivas de direito. Então, ele só troca uma pena privativa de liberdade pela antecipação, né, com a anuência do acusado de cumprir ali uma pena restritiva de direito. Então, nessa situação, né, preceitua aí esse princípio, sucintamente, que o Ministério Público, verificando a ocorrência de algum ilícito penal, não poderá deixar de agir ou de propor a devida ação penal. Não é o caso aqui que acontece, eu não concordo que ocorre ali a mitigação do princípio da indisponibilidade penal, mas aquilo, né, que nós vemos hoje de uma forma muito mais intensa, né, que já existia lá no passado. Né? No artigo 76 da Lei 9.099, nós já tínhamos esse acordo de não persecução penal que só veio agora, no final de 2019, no Código de Processo Penal, lá no artigo 28A. Então, lá nós temos um acordo de não persecução penal e nós já tínhamos essa mesma disposição, com algumas diferenças, no artigo, né, 76 da Lei 9.099/95. Então, na verdade, hoje, o Código de Processo Penal se adequa a esse mesmo princípio, né, que já existia na Lei 9.099. E então, o Ministério Público, verificando e se preenche os pressupostos ali da suspensão processual, poderá, pessoal, esse talvez seja o termo mais importante, né? Não é um direito objetivo do réu, mas uma possibilidade subjetiva do Ministério Público. Poderá propor a aplicação deste instituto, o que, de certa forma, mitiga, vamos pensar assim, flexibiliza, tá? Não vai mitigar, mas vai flexibilizar o princípio da indisponibilidade da ação penal. Ou seja, o Ministério Público ele deixa de correr atrás somente da condenação. Esse é o ponto importante. Ele deixa, né, de correr atrás somente de condenar as pessoas. E ele passa a buscar as composições, que é o grande charme, talvez, ali, né, do direito penal americano, que é a possibilidade das barganhas, que é a possibilidade dos acordos. A diferença é que nos Estados Unidos isso não tem limite, né? É ilimitado. Você pode fazer acordo penal para tudo lá, para homicídio, para tudo você pode fazer acordo. E no Brasil não é bem assim. Nós temos vários limites aí, várias questões limitantes quanto a esses acordos. Olha só. Uma outra questão aqui seria, por exemplo, ali, que nós vamos ver agora, a jurisdição especial. Saímos da jurisdição comum e passamos para a jurisdição especial, né? Eu já devo
alguns exemplos: crimes praticados por funcionários públicos, crimes funcionais, lei de drogas, ou o próprio procedimento especial descrito dentro do Código Penal, que é o caso do Tribunal do Júri, que nós veremos a partir das próximas aulas, que ele vem, então, do artigo 406 ao artigo 497. Então, é um procedimento especial, é um procedimento diferente, ele tem um rito próprio, ele tem momentos próprios, por isso que se torna, então, um procedimento especial. Saímos do procedimento comum e entramos no procedimento especial. As regras do procedimento comum, como nós já vimos lá atrás, são subsidiárias ao procedimento especial. Naquilo que for necessário, naquilo que couber, naquilo que for necessário preencher as lacunas, aplica-se ali as normas do procedimento comum. E aí, na doutrina, né, do NUT, nós temos que o disposto no artigo 395 do Código de Processo Penal pode ser aplicado a todas as situações de recebimento da peça acusatória, pois cuida das condições da ação penal. Entretanto, ainda assim é preciso observar em lei especial. Não existe mais alguma situação, né, se não existe mais alguma situação peculiar, quanto aos do artigo 396, que é o recebimento da denúncia ou queixa e a citação do réu, o artigo 396-A, que é a resposta do acusado, o artigo 397, que é a absolvição sumária. Somente cabe aplicação se a lei especial não contiver procedimento diverso incompatível com o preceituado nesses 3 artigos. Então, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, olha, está certo que existem os procedimentos especiais, porém, aquilo que diz o artigo 395, 396, 396-A e 397 aplica-se a todos. Por quê? Porque isso é necessário que aconteça. Por exemplo, ali, né, o que fala, que é a questão do recebimento da peça acusatória. Isso tem todo o processo. A citação para aplicação, no caso aqui, o recebimento da denúncia da queixa, antes da citação. Citação para apresentação de resposta. Pode mudar o nome, pode mudar o prazo, mas esse rito não muda. E também o artigo 397, que se o juiz verificar ali que não se trata de uma causa que gere punibilidade, o juiz, ou que esteja presente uma causa excludente de ilicitude, desde já o juiz já pode aí absolver sumariamente o réu. Para que continuar com o processo se para o juiz já está claro a presença de uma causa excludente de ilicitude? Então, fica essa questão. Procedimento especial, logicamente que ele tem um rito próprio, ele tem as suas diferenças, mas a ele será aplicado subsidiariamente o procedimento comum. Então, aplica-se o procedimento comum subsidiariamente ao procedimento especial. E alguns artigos, eles são quase que aí a regra para todos os procedimentos, sejam eles comuns ou especiais. Como eu disse, muda o nome, muda o prazo, mas o procedimento, o rito processual, o ato que acontece, praticamente o mesmo. Olha então o que diz o artigo 394, letra A. Os processos que apurem prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Então, seja, se nós estamos tratando de crime hediondo, nós estamos falando de qual lei? A lei dos crimes hediondos. Então, é uma lei própria, ou seja, é uma lei especial. E vem descrito pelo próprio Código de Processo Penal. Olha o que diz aí o artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada? Quando? Então é aquilo que eu disse, subsidiariamente se aplica a todos os processos. Por quê? Né? A inicial for manifestamente inepta, nos termos do artigo 41 do CPP. Depois nós temos falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou seja, não há aqui, por exemplo, o Ministério Público querendo propor uma ação penal pública condicionada à representação, sem representação. Ou faltar justa causa para o exercício da ação penal, ou seja, não existem indícios mínimos da autoria e da materialidade. Então, esse é um outro aspecto.
Qual é a causa? Qual é a justa causa para movimentar o Poder Judiciário acusando alguém da prática de um crime? Né? Onde é que estão os indícios mínimos de autoria? Pessoal, percebam, indícios mínimos de autoria. Né? Onde é que está a materialidade? Então, são esses aspectos que se observa aí no artigo 395. Ou seja, a peça acusatória tem que seguir um padrão, tem que preencher requisitos, né? Tem que ser clara, objetiva, dar a possibilidade de defesa, tem que ser compreensível a acusação, e, logicamente, pautada em provas e no próprio texto da lei. Então, sobre esse aspecto, né, como nós falamos agora há pouco, quer dizer que o artigo 395 prevê aqui hipóteses de rejeição da denúncia ou da queixa. Ou seja, se essas hipóteses não estiverem presentes, não tem como realizar a instrução criminal e muito menos terá finalidade a ação penal. Então, dessa maneira, poderá ser rejeitada ali a denúncia ou a queixa-crime diante daquilo que nós já falamos. Né? Inépcia, ela ocorre quando não possua ali a peça acusatória os elementos mínimos necessários para o prosseguimento da ação penal e a plena defesa do acusado. Então, imagine ali uma acusação dúbia, lacunosa. Não tem como defender daquilo que você não sabe exatamente como aconteceu. Não tem como se defender de um fato mal esclarecido, de um fato mal explicado, né? Onde você não observa ali a presença do nexo de causalidade entre o autor e o fato criminoso. Então, isso basicamente é o que resume ali a inépcia da inicial. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, então prestem atenção, eu disse que são muito semelhantes os dois procedimentos, e são mesmo, né? Muda ali a testemunha, uma coisinha ou outra, mas o rito é o mesmo. Então, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, se não a rejeitar de forma liminar, o juiz então vai recebê-la e ordenar a citação do acusado. Lembrando que a citação só existe uma por processo. André, se tiver mais réus, uma para cada réu, mas é só o primeiro ato de cientificar a pessoa de que contra ele existe ali uma acusação. E aí, mais uma vez, a pessoa então é citada para responder à acusação. André, então quando eu vou fazer uma defesa, eu posso colocar lá a resposta à acusação? Pode, está escrito aqui no artigo 396, né? Responder à acusação. Então, resposta à acusação no prazo de 10 dias. 10 dias é prazo próprio para o advogado. Perdeu, perdeu, né? Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo da defesa só começa a fluir a partir do comparecimento espontâneo do acusado e do seu defensor constituído. Ou seja, se ele não conta aqui o prazo de prescrição, porque houve a citação por edital. Então, é um fato também bastante importante lá que vocês têm que relembrar sobre a prescrição punitiva. Recebida a queixa ou a denúncia, mais uma vez, prazo de 10 dias para a apresentação da defesa. André, passou em Albis o prazo de 10 dias, passou em branco. E aí? O juiz, então, encaminha ao AB um ofício requerendo a nomeação de um advogado dativo, né, um defensor dativo ou um defensor público para que realize a defesa do acusado. Tá? Então, ele não ficará indefeso, ele não ficará ausente de defesa técnica, porque senão o processo não tem seguimento. Ou ele constitui e apresenta a defesa em 10 dias, ou o Estado nomeará um advogado para ele no prazo posterior. 396A, para aqueles que querem ser advogados criminalistas, talvez seja um dos artigos mais utilizados, né? E tem que ser muito bem compreendido. O artigo 396A diz que, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa. Vamos lá, um exemplo de preliminar, aquilo que nós vimos lá no artigo 395.
Então, seja, eu vou alegar em preliminar a inépcia da inicial, a ausência de justa causa, né? O que mais que diz lá o artigo 395? A falta dos pressupostos processuais, a ausência de condição da ação. Então, tudo isso do artigo 395 eu alego aqui nas preliminares da defesa, da resposta à acusação, né? Posso ainda, logicamente, aqui fazer uma defesa técnica, então eu tenho que fazer uma defesa técnica. Agora, precisa ser uma defesa muito extensa? É claro que não. Por quê? Porque as provas ainda serão produzidas em juízo. Então, nesse momento, você se dedica muito mais às preliminares do que, de fato, uma defesa técnica. Porque você vai fazer a defesa mais importante do seu cliente no processo penal é o próprio interrogatório dele e depois as alegações finais, porque você está falando após a produção de todas as provas, né? Importante aqui, se você tiver que oferecer, logicamente, já é o momento de oferecer documentos, justificações, provas de que talvez ele não estivesse na cena do crime, né? E aí vem a rolar testemunhas. A rolar testemunhas dependendo lá do rito, né? Se é rito ordinário, sumário ou sumaríssimo. André, o que eu preciso colocar das testemunhas? Qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Agora, sempre eu tenho que falar para o oficial de justiça ir lá intimar as testemunhas para comparecer na audiência? Não. Eu, particularmente, quando eu sei que são testemunhas fiéis, aquelas que vão mesmo para defender o meu cliente, eu coloco o quê? As testemunhas comparecerão independentemente de intimação. Por quê? Porque não é uma obrigatoriedade, ele coloca quando necessário, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que você sabe que é importante, mas ela não quer ir, ela fica ali meio indecisa, pede para intimar ela. Do contrário, não há necessidade. O que você tem que citar da testemunha, né? Nome completo, se você tiver um tipo de documento, RG ou CPF. Se você não tiver, o nome completo e endereço já é suficiente para que a testemunha seja intimada se necessário. Percebam que a intimação da testemunha é uma exceção, tá? Intimação de testemunha é exceção. Então, isso aí é um fato bastante importante, tá? Então, olha só, preliminar, eu me concentro na preliminar, artigo lá 395 do Código de Processo Penal, faço uma defesa ali meio que subjetiva do caso concreto, junto os documentos que são importantes, apresento as justificativas que são necessárias, né? Indico quais são as provas que eu quero produzir, por exemplo, uma perícia, alguma coisa nesse sentido, e aí tem aquela questão do momento preclusivo, arrola as testemunhas. E aí nós temos o parágrafo 1º, que é uma exceção. A exceção será processada em apartado em termos ali dos artigos 95 e 112 deste Código. Quais são as exceções? Exceção de coisa julgada, litispendência, assim por diante. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constitui defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vistas dos autos por 10 dias. Então, após a nomeação do advogado, dativo, ele tem lá 10 dias para consultar o processo e apresentar a defesa. Significa dizer que o réu vai ser intimado para ele saber quem é o advogado dele? Não. Se ele não for lá no fórum, for atrás, muitas vezes ele só vai conhecer o advogado no dia da audiência. E aí, André, eu vou fazer a defesa de que forma? Com aquilo que você tem no processo, com aquilo que você tem no inquérito. Você vai pedir lá absolvição por ausência de provas, você vai falar qualquer coisa, né? Logicamente dentro dos parâmetros de defesa, do artigo 396A, artigo 395, e aí sim, depois da instrução processual, depois do interrogatório do réu, você já vai ter os subsídios para apresentar as alegações finais ou alegações finais convertidas em memoriais, de forma então mais completa, de forma então mais robusta. Doutor. Então mais... Oi, doutor. Uma coisa que eu vejo bastante dos advogados fazendo quando vai fazer a defesa prévia, ao invés de eles rebater a formalidade da denúncia, eles começam a debater muito mérito. Aí depois o doutor sempre fala a respeito do mérito, que não é hora de julgar o mérito. Exato, por quê? Porque ali não é o momento mesmo. E outra coisa,
você está abrindo mão, talvez, de algo que você tem que alegar posteriormente. Ou seja, você já está munindo, muitas vezes, a acusação, o Ministério Público, com todas as teses que você tem que apresentar lá no final. Então, a gente tem que deixar, logicamente, não é que você não vai defender, mas é o que eu disse. Faça a defesa em preliminares, porque é o momento ali do recebimento da denúncia, né, de iniciar a instrução processual. Então, não precisa se preocupar muito com o mérito naquele momento. De fato, é isso. Você vai se preocupar com o mérito lá no final do processo, depois da produção de provas, né? É a mesma coisa quando o aluno vai, eu acho uma analogia interessante, o aluno vai escrever um TCC, por exemplo, vai fazer lá o seu artigo. Aí ele chega assim, professor, a primeira coisa que eu faço é o resumo. Mas peraí, como é que você faz o resumo antes de escrever? Né? É mais ou menos isso, não tem como defender o mérito se as provas não foram ainda produzidas sobre o manto do contraditório e da ampla defesa. Então é exatamente isso, doutor. Tem advogado que fica muito preocupado com o mérito no início do processo e esquece das preliminares, que são, de fato, aquilo que mais interessa naquele momento. Artigo 397 aí do Código de Processo Penal. Após cumpridos o disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Ou seja, não há necessidade aqui de instrução processual. Ou seja, só numa hipótese dessa que eu vou bater, olha, lá em preliminar eu já vou colocar da existência da causa excludente de ilicitude. Mas, do contrário, não são todos os processos que têm a hipótese da absolvição sumária. Então, por exemplo, o que eu tenho que demonstrar também? Olha só o que eu tenho que me preocupar lá no início do processo. Se existe uma causa excludente de ilicitude, se existe uma causa excludente da culpabilidade. Então, ilicitude aqui, culpabilidade aqui. O que é a culpabilidade? É a possibilidade jurídica da aplicação da pena. Então, por exemplo, se é uma hipótese aqui de perdão judicial, eu sou obrigado a falar, porque é uma causa excludente de culpabilidade. A pessoa é punido, mas deixa de se aplicar a pena. Se existe lá as hipóteses do artigo 23, né, a legítima defesa, estado de necessidade, assim por diante, eu posso e devo também arguir neste momento da defesa do 396-A. O fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Faltou o que, então? Eu tenho que alegar o que em preliminar? Faltou justa causa. Ou seja, se não é crime, como é que houve aqui uma acusação formal? Ou, no caso, de já estar prescrito a pretensão punitiva do Estado. Então, são esses aspectos. Percebam que eu não tenho que falar que o Zezinho não foi lá, que o fulano não fez isso, que bateu, mas que era porque foi provocado primeiro. Não é o momento. Não é o momento. Salvo naquelas hipóteses das preliminares e as hipóteses aqui que ensejam a absolvição sumária. É disso que eu tenho que falar. O mérito em si não é o momento de discussão. É como eu disse, você faz a defesa de mérito subjetiva e ataca objetivamente as preliminares e as causas de absolvição sumária. Então, guardem isso que eu estou dizendo. Lá para o futuro de vocês vão precisar. Né? Se forem advogar, ataquem as preliminares e ataquem as hipóteses de absolvição sumária na defesa, né? Na resposta à acusação. O mérito deixa para depois, não é momento, não é hora. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Aqui, mais uma vez, é a mesma coisa, só um resuminho daquilo que diz o artigo. Artigo 399. Recebida a denúncia ou a queixa, e aí sim, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público, se for o caso, do querelante ou do assistente. Lembrando que se for no rito ordinário, 60 dias. Se for no rito sumário, 30 dias, né? E aí vem o parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado a comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação. Agora, em épocas de pandemia, e imagino que isso será uma regra posteriormente, essa requisição não será mais pessoal, será uma requisição virtual. Né? Os presídios já terão ali o local próprio instalado, né, com câmera, com computador,
para a realização das audiências virtuais, né? É bastante interessante porque antes da audiência o advogado tem direito a se entrevistar ali com o seu cliente numa linha telefônica reservada, uma linha telefônica exclusiva entre os dois, né? É assim que acontece. E aí depois na audiência todos ficam ali naquele ambiente virtual. Então o acusado preso será requisitado. Hoje, frente à nossa realidade, essa requisição ela é virtual. Parágrafo 2º, né? E vou ser bem sincero, pessoal, eu defendo que preso não tem que ficar comparecendo pessoalmente ao juízo. Isso gera um dispêndio enorme para o Estado, né? Essas diligências, essas escoltas que vêm. Para o preso não é interessante, vou ser bem sincero, uma vez um cliente me disse, doutor, eu não quero vir na audiência, eu sou obrigado a vir? Eu falei, não, então não quero vir. Então tudo bem, por quê? Porque o bonde, como se diz, né, não vinha só para Jales. Passava em Votuporanga, passava em Jales, ia para Urânia, aí depois vinha voltando, ia para Santa Fé muitas vezes e voltava, ficava o dia inteiro, saía cedo do presídio e ficava o dia inteiro na traseira de um camburão lá, sem ar-condicionado, sem estrutura nenhuma, passando fome, comendo pão, às vezes durante o dia inteiro, um pão. Então, não é interessante, muitas vezes, nem para o preso comparecer na audiência. Lógico que o interrogatório dele é um ato de defesa, é importante que venha. Mas para ouvir testemunha, essas outras audiências, se ela não for una, né, eu particularmente, se o meu cliente não insistir, eu dispenso a presença dele e a gente realiza o ato sem a presença do cliente. Tá? Mas fica a critério também de cada um, dependendo do caso concreto. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, ou seja, o juiz da instrução é o juiz que vai sentenciar. Então, é a vinculação do juiz, né? Aquele que colhe as provas, aquele que observa a reação das pessoas envolvidas, das testemunhas, do réu e da vítima, e isso faz parte do convencimento, né? Por mais que hoje todas as audiências sejam gravadas em vídeo e áudio, não é a mesma coisa o juiz assistir o que aconteceu para depois ali julgar. É importante que seja o juiz de fato que instruiu o processo, né? O duro dessa questão aqui, o juiz que instruiu. Muitas vezes o juiz que instruiu era um juiz substituto. E aí ele foi embora, e aí quando tem que dar a sentença, tem que ficar procurando onde é que está esse juiz dentro do Estado para que ele possa julgar aquele processo, né? Então, sim, é uma questão bastante dispendiosa. Já vi casos em que isso não aconteceu, tá? O juiz que julgou não era o mesmo que instruiu, por mais que exista aí, ainda vigente, o disposto no parágrafo 2º do artigo 399. Essa é a regra. E, logicamente, você pode utilizar essa regra, né, como preliminar de recurso, talvez depois, alegando a nulidade, né, dizendo que quem julgou não é o juiz que instruiu. Então, esse aí é um fato bastante interessante também com relação à hipótese aí, né, de vinculação do juiz ao julgamento do caso. Que mesma coisa. Artigo 400, pessoal. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, lembrando o rito ordinário, né? Proceder-se-á à tomada das declarações do ofendido. Lembrem, aquele rito que nós já vimos, né? Aquela sequência lógica de atos ordenados que acontecem na instrução processual. Então, a audiência de instrução e julgamento começa pela oitiva do ofendido, inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem. Olha só aí, né, o que eu dizia para vocês, essa ordem não pode ser invertida nessa ordem, tá? Salvo ali o disposto no artigo 222 deste Código, bem como os esclarecimentos de peritos, as acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, a última coisa, interrogando-se o acusado, ou seja, ele tem o direito de ter conhecimento de tudo o que foi dito contra ele ou a favor dele, para que ele possa se manifestar ao final. As provas serão produzidas numa só audiência, então não se esqueçam também aí, pode ser uma questão de prova, de trabalho, né? A audiência
de instrução e julgamento, ela é una, ela não se interrompe, ela se suspende. Importante lembrar disso. Podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, ou seja, as perguntas, né, impertinentes ou protelatórias. Então, as provas ali que forem produzidas, às vezes a pessoa pede algum tipo de prova que não tem nada a ver com o fato, que é para ganhar tempo, que é para enrolar o processo, e logicamente que o juiz é o fiscal também ali da regularidade processual, né? E o parágrafo 2º, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, porque o laudo já está no processo. Então, só se for necessário o esclarecimento do laudo é que os peritos serão ouvidos. Do contrário, os peritos não serão ouvidos na audiência de instrução e julgamento. Então, qual é a ordem? Declaração do ofendido, inquirição de testemunhas, acusação e defesa, né? Salvo aqui a exceção do artigo 222, esclarecimento dos peritos, previamente aí requeridos, a cariação de pessoas ou identificação de coisas, e, por fim, mais uma vez, o interrogatório do acusado. Pessoal, quem está com o Código de Processo Penal aberto, lê para mim aí, por favor, o artigo 222, que eu esqueci o meu no escritório hoje, por favor. Código de Processo? Isso, doutor. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstradas previamente a sua imprescindibilidade, arcando as partes requerentes com o custo do envio. Então, olha só, aí no caso das cartas, vamos pensar rogatória, precatória, né? Então, ou seja, essa exceção é onde aí eu comentei com vocês naquela hora se vai aguardar ou não o retorno da carta precatória, Doutor, por exemplo. Oi? Esse é o 222A. Oi, então vamos lá. Certo, A testemunha que mora fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar da sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. Então, mesma coisa, não muda o esclarecimento, né? A síntese é a mesma. Caso seja expedido carta precatória para oitiva de testemunhas, né, fica ali a critério das partes a inversão da ordem aí da oitiva das testemunhas de defesa. Mas fica a critério das partes, porque pode ser uma testemunha importante que eu dependo ouvi-la para que depois possa produzir as provas aí da defesa. Artigo 401 diz que na instrução poderão ser inquiridas 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Então, nós estamos falando do procedimento ordinário. Parágrafo 1º. Nesse número não se compreendem. Então, olha só. Isso são testemunhas comprometidas, aquelas que fazem o juramento, né? Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. Quem não presta compromisso, por exemplo, parentes, genitor, irmão, então possa rolar também 10, 20 parentes, além das testemunhas comprometidas. As referidas são aquelas que, por exemplo, uma das testemunhas lá das 8 citou durante o seu o seu depoimento. E aí, então, eu posso também requerer lá na fase do 402, nós vamos ver daqui a pouco, a oitiva dessa testemunha referida, né? E o parágrafo 2º fala que a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Doutor Hudson, vamos lá para o artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Pessoal, olha que interessante, essa é uma exceção muito importante aqui do nosso estudo, né? E é bom fazer essa referência lá atrás, que vocês já estudaram também, que o juiz pode produzir provas, né? Por quê? Porque ele é o maior interessado em buscar a verdade. Então, por mais que as provas elas competem a quem as alega, né? O fato se compete ser provado por quem alega, e quem alega no processo é só acusação e defesa, mas
tem aí, então, a autorização do juiz em produzir provas, porque aquelas que ele entender necessário para o esclarecimento do fato, logicamente, a busca da verdade real, e isso é em seu favor, né? Isso não é tendencioso à acusação ou à defesa, isso é para que o juiz possa ter uma compreensão, possa ter um livre convencimento motivado nas provas dos autos. Então, o juiz pode produzir prova nos termos que diz aí o artigo 209. Artigo 402, produzidas as provas, olha só, então já passou ali, ouviu a vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, acariações, peritos, interrogatório, acabou, né? Aí, antes das alegações finais, entra então o artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Então, se acontecer alguma coisa ali, durante a audiência, que instigue a necessidade de produzir mais alguma prova, mas tem que ser um fato novo produzido e só surgido ali durante a instrução processual. Então, nessa fase do 402, são requerimentos de provas adicionais para apuração de fatos que surgiram na instrução processual. Também, particularmente, não vejo aí, nunca acho que requeri nada no 402, salvo engano, porque tudo a gente tenta produzir ali na audiência e dificilmente surge alguma coisa tão nova assim que se necessite de esclarecimentos. É muito raro isso acontecer. E aí, então, o juiz deverá justificar nos autos a extrapolação do prazo da instrução criminal, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, nós dependemos ali do tempo razoável do processo, né? É aquele velho ditado, processo que demora demais não faz justiça. Então, essa é uma verdade. Além disso, nós podemos ter réu preso, que é um outro problema, né? O processo não pode demorar demais porque a pessoa está presa na condição de inocente. Na condição de inocente, até porque não há um trânsito em julgado, não há uma condenação que determine a sua culpabilidade. Artigo 403, não havendo requerimentos de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais. Essa é a regra no prazo que nós já vimos. 20 minutos para acusação, 20 minutos para defesa, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos. Tá? Caso haja ali o assistente da acusação, ele fala depois do Ministério Público por 10 minutos. Então, apresentado a alegação final oral, sentença em audiência, né? Eu já vi várias sentenças sendo prolatadas em audiência, pessoal, e é uma sensação, independentemente, eu vou ser bem sincero, independentemente se o cliente é absolvido, se ele é condenado, é uma sensação de ver a justiça acontecer. Você pode até não concordar com ela, é um direito, mas é uma sensação de ver justiça acontecer. Eu vi um juiz, e não vou aqui ficar citando o nome de juiz, não por nada, mas não vou ficar citando, mas eu vi um juiz ele ditar uma sentença sem olhar em nada, só buscando algumas páginas do processo de mais de 40 minutos de ditado. Então, ou seja, é bonito ver um juiz dar uma sentença em audiência, independentemente, eu vou ser bem sincero, independente se é para condenar ou para absolver o cliente da gente, né? Mas demonstra um conhecimento muito bacana e a gente vê o direito acontecer. Caso, logicamente, seja um processo mais complexo, aí, como eu disse para vocês, então, nós temos a conversão, né, das alegações finais orais em memoriais, ou seja, serão apresentadas por escrito, no prazo de 5 dias para cada parte, iniciando, logicamente, sempre pela acusação, lembrando que a defesa fala sempre por último, tá? Então, a defesa fala sempre por último. Artigo 404, aguentem mais um pouquinho que nós estamos terminando. Ordenado a diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será então concluída sem alegações finais, ou seja, se existir ali aquela referência à necessidade da produção de provas nos termos do artigo 402, suspende-se a audiência sem as alegações finais.
Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as suas alegações finais por memorial. Então, ou seja, se tiver as diligências do 402, o juiz não vai marcar uma outra data para apresentar só as alegações finais. Aí, automaticamente, após essa prova produzida, né, as partes terão acesso a ela, é lógico, e aí se manifestarão, então, em memoriais. Prazo para a sentença, 10 dias, tá? Lembrando que esse é um prazo impróprio. 405, nosso último artigo da noite. Do ocorrido em audiência será lavrado um termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo um breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios de recurso de gravação magnética, estereotipia, não sei se vocês chegaram a conhecer, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes uma cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Pessoal, esse parágrafo 2º aqui, eu vou falar a verdade, eu nunca recebi cópia. Nunca foi um ato de ofício do juiz me encaminhar a cópia, não. Se você quiser, você tem que ir lá e pedir no cartório a cópia desse registro. Não sei porquê e não sei como nós não temos ainda isso pelo próprio site do Tribunal de Justiça em consulta do processo. Já deveria estar lá, uma pastinha lá, que você clicava e via todos os depoimentos, testemunhas, tudo ali à disposição. Não sei como é que não chegaram nesse nível ainda de desenvolvimento. E aí fica uma pergunta. Oi. Agora com essa pandemia aí já está digital as provas. As mídias de audiência. Porque está impossível de ir no fórum, né? Pegar as mídias. Doutor, então me esclareça. Ela fica no próprio andamento do processo? Tem como acessar? Não fica no processo. Aí tem um link separado que a gente consegue pegar as provas. Entendi. Mas então, aí quem tem acesso é só o coordenador, né? Então aí tem que entrar em contato com o coordenador do cartório para ele liberar esse link. Então encaminhar por e-mail, alguma coisa assim. Isso. Beleza, bom saber, doutor. Obrigado aí pela informação. Pessoal, parágrafo 1º. O que tem de errado nele? Vamos lá. Quem está faltando aí no parágrafo 1º? Nós temos 4 tipos de pessoas citadas aí. Quem está faltando? O advogado? O advogado. Não, pessoal. Investigado é fase de inquérito. O acusado. O acusado. Exatamente. Está faltando o réu, pessoal. Esqueceram do réu, como se o réu não precisasse o interrogatório ser gravado. Tá? Então, investigado, indiciado, é tudo fase de inquérito policial. Nós temos acusado ou réu durante o processo. Tá? Então, são situações aqui que esqueceram de falar que tem que gravar também o interrogatório do réu. Mas isso é só um detalhe aí para a gente lembrar. Com base nisso, meus queridos alunos, encerramos aí essa nossa pequena introdução sobre processo e procedimento, os ritos processuais, na verdade, e então na próxima aula já começaremos lá na primeira fase do Tribunal do Júri, pessoal. Tendo alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Não tendo dúvidas, até sexta-feira. Até sexta, André. Opa, firmes e fortes aqui, pessoal. Com certeza. O André abre a semana e fecha a semana. É isso aí, não adianta fugir. Tchau, pessoal. Boa noite. Tudo de bom, pessoal. Um abraço. Tchau.
Vamos.